Então vamos abrir nossas Bíblias no texto que vocês estudaram, que é o texto de Mateus 4, verso 1 até o verso 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Senhor, esta é a tua palavra. Fala com a gente nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito interessante, porque Jesus ele tinha saído de um momento muito alegre, muito feliz, de muita emoção, de muita felicidade, sim, porque ele tinha sido batizado. E ali houve a manifestação da Trindade. Como assim? Ele era o Filho, já estava ali, se manifestando. Aí surgiu uma pomba, representando o Espírito Santo, sobre eles, no rio ali sendo batizado. Jesus foi batizado pelo primo dele, Batista, primo de segundo grau, né? E aí apareceu então essa pomba, representando o Espírito Santo, e uma voz saiu do céu, representando o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu Filho, o testemunho de Deus, dizendo que Jesus era quem? O Filho dele, Filho de Deus. Em quem eu me alegro, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. E é interessante que quando você vê em todos os evangelhos, porque são 4 evangelhos, 3 são evangelhos chamados sinóticos. Por quê? Porque eles estão falando mais ou menos a mesma coisa, a mesma cena, com ângulos diferentes, mas relatando o mesmo fato. Ok? E tem o evangelho que é diferente, que é o de João, que conta de forma totalmente diferente as coisas, mas todos eles são harmoniosos nas narrativas. Aí, todos esses evangelhos chamados sinóticos, quais são? Quem sabe? Os embaixadores. Sabe quem são? Mateus, Marcos e Lucas. Isso aí. Nesses 3 você tem o relato da tentação de Jesus aqui, no deserto. Nos 3. E é interessante que quando você compara os textos, fica claro que Jesus não foi fazer nada assim que ele saiu do batismo, ele, calma, eu vou ali em casa, ali beber uma água. Ele foi direto para o deserto. Ele não parou para abastecer o carro dele, entendeu? Ele não parou para comer um negócio no McDonald's, ele foi direto para o deserto. E quando a gente lê aqui, a gente vê que quem levou Jesus para o deserto? Olha que louco. Você já parou para pensar que o Espírito Santo pode também te levar para o deserto? E levou para o deserto à toa? Não, levou para quê? Olha que mais doido ainda, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Que doido, não é? E você fala assim: poxa, eu quero imitar Jesus, eu quero seguir Jesus. Então você tem que estar preparado, depois de ser batizado, preparado para o Espírito Santo te levar para um local de tipo deserto, vamos dizer assim, um local em que tem morte, em que não tem alimento, em que não tem água, em que não tem sustento, e você tem que ser sustentado só pela palavra de Deus. E mais, você vai ser testado ali, você vai ser tentado ali. Vou dar alguns exemplos de lugares assim. Sua escola, será que não é um deserto de tentações? A sua faculdade, o seu trabalho. Quem está me ligando, gente? Está amarrado. Era para eu ter botado em modo avião. Está vendo aí o tentador?
Tentador é fogo, sabe que eu estou pregando? Aí faz isso. Pronto. Então, cara, você pode ser levado a lugares e com certeza... Sai, gente. Sai, demônio. Em nome de Jesus. Cruz credo. Olha só, você pode ser levado a lugares assim de tentação. Pode não, será. E vou te falar mais. Você foi tentado aqui. Você é tentado dentro do templo, na casa de Deus. Você é tentado todo dia, toda hora. Os meninos olham para as meninas e sentem aquela tentação do mal, né? As meninas, a mesma coisa. Pô, como é que eu consigo, pastor, Raquel, como é que eu consigo olhar para aqueles meninos, entendeu? E vice-versa. Eu sei. Jesus também foi tentado. E veja bem, tem gente que pensa que Jesus só foi tentado aí. Ele não foi só tentado aqui. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Ele sentiu e passou por todas as tentações que você e eu podíamos passar. E agora entender isso é um pouco complicado, porque você pensa assim: Jesus era Deus, então ele não ia pecar. Então a tentação não foi verdadeira, não foi real, porque ele não ia pecar. Talvez você possa pensar assim. Mas Jesus também é homem. Não é homem, gente? Então, Jesus tinha duas naturezas, presta atenção nisso. Ele tinha a natureza de homem, 100% homem, totalmente homem, ser humano. E ele tinha a natureza divina, totalmente Deus. Colossenses 2:9 diz assim. Pode botar aí. Pois em Cristo habita corporalmente, só até aqui. Corporalmente. Corpo é o que, gente? É homem, não é? Ser humano, não é? É ou não é, gente? Então aqui já está falando que ele é o que? Homem. E agora, toda a plenitude. Você sabe o que é toda a plenitude? E isso está no grego também. Isso é uma figura de linguagem que o pessoal da língua portuguesa conhece muito bem. Que é a redundância, que é o pleonasmo. Você falar que é todo, não precisa falar que é pleno. Você falar que é pleno, não precisa falar que é todo. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele quer enfatizar que toda a essência do ser de Deus, ou seja, toda a plenitude da divindade, a natureza divina dele, tudo de Deus estava dentro do corpo de Jesus. Então você pensa, Deus é infinito. Deus ele é inalcançável. E é mesmo. Ele habita em luz inacessível. Sim, mas ele se torna acessível quando ele é revelado corporalmente em Jesus. Então ele era totalmente homem, totalmente Deus. Ele não era meio homem, meio Deus, semideus. Ele era e é ainda, né? Totalmente homem, totalmente Deus. Só que quando ele estava na terra, nesse momento, ele não deixou de ser Deus. Diz a Bíblia que ele se esvaziou, kenosis. Em Filipenses 2, você vai ver isso, a partir do verso 5. Se eu não me engano, bota aí, por favor. Isso aí, seja a atitude de vocês, Paulo está falando para os filipenses, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, ele é Deus, né? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, kenosis. Só que ele não deixou de ser Deus, ele se autolimitou para viver como homem aqui na terra. Ele se autoimpôs isso, para cumprir o plano de salvação para mim e para você. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, homem. E sendo encontrado em forma humana, além dele já ter se humilhado por ser homem, porque só de Jesus nascer já é humilhação para ele, não é verdade? Pensa bem, Deus nascer não é humilhação para Deus, ser humano? Ele é superior, por que ele rebaixou? E sendo encontrado em forma humana, ou seja, já estava em humilhação por ser homem, e ele ainda foi o mais humilde de todos. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Claro que eu não vou pregar sobre isso, mas é para você entender sobre Jesus, para você entender o que ele passou aqui. Então Jesus, ele podia pecar? Podia, mas não pecaria. Que doido, é.
ele podia pecar, e por isso que o diabo tentou ele. O diabo tentou ele porque ele podia pecar. E claro que se ele pecasse, ia dar tudo errado, ia mostrar que ele não era Deus, ele era só um homem. Mas como ele era Deus, de fato ele não pecou. Eu não consigo entender isso, eu sei. É igual quando você estuda na matemática retas paralelas. Já estudou? Retas paralelas. Você olha assim, as retas não se encontram. Só que na verdade há uma definição, o matemático vai me ajudar. Não tem aquela definição que elas se encontram no infinito, algo do tipo? Então, na euclidiana elas nunca se encontram, mas nas outras geometrias elas se encontram, não é isso? Pode se encontrar. Então, depois vocês tirem dúvida com o nosso matemático, que está fazendo mestrado já? Então, mas é por aí. Quando você, como assim elas nunca se encontram? Entendeu? Não faz sentido. Mas o fato é que a natureza divina e a natureza humana de Jesus, elas parecem que não se encaixam. Parece que é uma soma que não bate. 100% com 100% vai dar 200, mas no final é 100%. Sabe, uma conta meio doida. Mas o fato é que Jesus podia pecar, porque ele era 100% homem. E ele não ia pecar. Por quê? Porque ele era o quê? Deus. Tá certo? Então vamos lá. Então, vamos lá, galera. Vou botar aqui no texto para a gente conversar mais um pouco. Olha o que aconteceu. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Saiba que você está aqui nesse mundo, tem esse objetivo, faz parte da vida. Você está sendo testado, você está sendo tentado. E quem criou todas as coisas, planejou todas as coisas, planejou isso para a sua vida sim. Porque Ele quer se revelar para você também quando você vence a tentação. Ou quando você peca e se arrepende e se corrige. Ele quer revelar a misericórdia que Ele tem, o amor que Ele tem quando você é restaurado. E Ele quer ensinar você a vencer o mal. Então vamos lá. Então depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, lógico, né? Lógico. Não é verdade? E aí aconteceu que o tentador se aproximou dele. E olha o que ele fala. Primeiro nível de tentação. O nível da necessidade humana. Primeiro o diabo tenta no nível da necessidade humana. E ele chega e olha que interessante. Ele testa as duas naturezas de Jesus. Repara só. Primeiro ele fala assim no verso 3. Se és o Filho de Deus. Ele está testando qual natureza? A natureza divina. Ele está querendo testar se Jesus como Filho de Deus vai pecar. Está testando a natureza divina. Se és o Filho de Deus, prova, né? Como é que ele tem que provar? Matando a fome, ó. Manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, agora é a tentação da natureza humana. Você vai se exibir para todos verem e você vai matar a sua fome. Então, o primeiro nível de tentação é o nível da necessidade humana. Ele é tentado tanto na natureza divina quanto na natureza humana. O diabo, ele sabe quem é você. Talvez você não saiba, mas ele sabe. E ele vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você acha que precisa. Melhor dizendo, ele vai dar o que o seu corpo precisa. E você vai dizer, mas é justo, eu estou com fome. Mas é justo, eu estou com sede. Mas é justo, aquela pessoa me bateu. É justo, eu tenho que evitar. Eu tenho que me defender, claro. É justo. Não era justo Jesus comer? Ele não estava com fome. Mas o diabo estava querendo testar Jesus. Ele ainda estava em jejum. Ele ainda estava em dedicação de todo o seu corpo ao Senhor, em oração. E você foi tentado hoje, não foi? Ao invés de fazer um jejum de 10 minutinhos para poder ler o texto bíblico e se preparar, você foi tentado. E aí o diabo mandou você transformar pedra em pão? Não, porque você não sabe fazer isso. Mas o diabo mandou você comer, mandou você conversar, mandou você passear por aí, mandou você perder tempo por aí, ao invés de estudar a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, é justo. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Você ainda sai por aí dando glória a Deus, negligenciando a palavra de Deus. E amém, aleluia. Eu te louvo, Deus, pela criação. Que tudo que o Senhor fez, eu te adoro, Senhor. Aí Deus está assim. E a palavra que você não leu? E a oração que você não fez? Agora tu quer orar? Entende? Está entendendo? Então, vamos lá.
Aí depois disso, né, essa foi a estratégia do tentador. Eu vou pular um pouquinho, vou na outra estratégia. Verso 5. Não vou falar o que Jesus falou ainda não. Verso 5. Segunda tentação que aconteceu. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, que é o pináculo do templo, né, o lugar mais alto do templo. Cidade santa aí é Jerusalém. E lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E o diabo usa a Bíblia, né? Você falou aqui, né? Ele usa a Bíblia. Olha o que o diabo fala. Diabo pregador. Agora o diabo prega aí. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Ele cita um salmo que fala sobre o Messias. O diabo sabia que o salmo falava sobre o Messias, que o salmo falava sobre o Salvador. E ele usa o próprio salmo profético que falava sobre o Salvador para tentar o Salvador. Que cara de pau, terrível. E aí ele cita aqui, né, o texto diz assim: e ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Quer dizer, você é o Messias, os anjos estão te servindo, podem te servir a qualquer momento, você não precisa ter medo de nada. Faz aí um exibicionismo, se joga lá do alto do templo e mostra quem você é. Os anjos vão te segurar, porque Deus, está escrito na palavra, Deus vai dar ordem aos anjos. Aí aqui tentação é essa? Se aquela primeira tentação era a tentação na necessidade humana, essa aqui é a necessidade emocional, na necessidade de se prevalecer nos outros, na vaidade. E aí Jesus também responde aqui, eu vou pular. E aí vem a terceira tentação. Verso 8, diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Vai para Lucas, procura essa mesma fala do diabo em Lucas, por favor, só para completar aqui a nossa ideia. O que acontece aqui? Agora, que nível de tentação é essa? É a tentação espiritual, a tentação da apostasia. Então, primeiro no corpo, depois na emoção, no contexto mais espiritual. Ele queria que Jesus, olha isso, o diabo, ele prometeu dar todos os reinos do mundo para Jesus, se Jesus abandonasse a devoção que ele tinha com o pai dele, Deus. E agora agora ele vai adorar ao diabo. Vou te dar tudo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Achou? Aqui. Vamos ver em Lucas como é que parece. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dadas e posso dá-los a quem eu quiser. Vamos ter calma aí. Mateus 28, 18, diz assim. Bota aí, por favor. Mateus 28 é quando Jesus ressuscitou, quando Jesus já tinha vencido a morte, já tinha passado pela cruz, e ele iria subir aos céus. Presta atenção nisso. Olha o que Jesus falou, se preparando para subir aos céus, para os discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na... Então você pensa, Jesus recebeu essa autoridade quando morreu na cruz, cumpriu a obediência, o plano de Deus e ressuscitou. Mas o diabo, lá no começo do ministério dele, sabia o que estava sendo preparado para Jesus. Olha o que ele prometeu, volta lá em Lucas. Olha só o que o diabo prometeu, exatamente isso aqui. O diabo levou um lugar, mostrou no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei o quê? Toda a autoridade, só sobre a terra. Entende? O diabo pegou aquilo que estava prometido para Jesus, aquilo que Jesus de fato ia conquistar, distorceu e prometeu para Jesus.
E olha o que ele fala depois. Porque me foram dados. O diabo disse que ele tinha autoridade na terra. O diabo é o pai da... Ele nunca teve autoridade sobre nada. Ele nunca foi dono do reino, de nada, de ninguém. Ele não é rei de ninguém. Ele é um ser decaído que tinha no passado uma responsabilidade como ser decaído também e como ser angelical que ele foi. E hoje ele é o tentador. Ele era o acusador, ainda é acusador para aqueles que não têm Jesus. E para quem tem Jesus, ele não acusa mais, mas ele é o tentador. Ele não é dono do rei, do reino de ninguém. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Espiritualmente. Ele não tem reino, ele não pode. Quem coloca reis e tira reis do trono? Deus. Paulo, quando fala de obedecer às autoridades, ele está falando por quê? Porque aquelas autoridades boas ou ruins, elas representam quem? Deus. Porque foi Deus que colocou. E o diabo mentiroso prometeu os reinos e disse assim, sabe aquela autoridade que você vai conquistar? Eu tenho como te dar. Um atalho. O diabo prometeu um atalho para Jesus. E esse atalho Jesus ia pecar, não cumpriria o plano de salvação e nem teria autoridade nenhuma sobre nada. Percebe? Agora vamos ver. Viu? Entendeu a tentação do diabo que Jesus passou? Primeira, no corpo. Segunda, nas emoções. Terceira, no espírito. Agora, vamos lá. As respostas de Jesus. Primeira resposta sobre a primeira tentação do corpo. Verso 4. Interessante que na primeira tentação, o diabo não cita o texto bíblico, mas o diabo, vamos dizer assim, ele tem dentro do contexto do que ele está conversando, tem uma noção de que Jesus tinha poder para transformar pedras em pães. Milagre de transformar pedra em pão já tinha acontecido no passado. Então o diabo estava falando algo que já estava na Bíblia. Ele não citou o texto bíblico, mas ele pegou algo que era conhecido da Escritura e apresentou. Olha, mata a sua fome. E aí Jesus responde algo também que foi falado lá atrás, no contexto de Moisés. Quando Jesus responde, Jesus diz assim. Jesus respondeu, está escrito. Quando você tem que responder à tentação, você não tem que responder apenas assim. Meu Deus, quase caiu. Você não tem que responder à tentação apenas assim. Eu não quero, eu não posso, não é de Deus. Você tem que responder como um profeta. Está o quê? Escrito. Agora, como que você vai falar está escrito se você não sabe o que está escrito? Como que você vai vencer? Veja, ele diz, está escrito e responde assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos ensina que a Bíblia tem a resposta para a tentação. E a tentação da fome é clara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, preste atenção. Isso nos ensina muitas coisas. Talvez você não seja tentado no deserto a transformar pedras em pães, porque você não sabe fazer isso mesmo. Isso não faz sentido, essa tentação. Mas talvez você seja tentado assim, olha, pastor, eu tenho que estudar muito. Eu vou estudar de domingo até domingo, eu não vou à igreja mais, porque eu tenho que passar no vestibular. Eu vou dizer para você, nem só de pão, ou de dinheiro, ou de vestibular, ou de Enem, ou seja lá do que for, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está sendo tentado, a gente viu aqui, pastor Lucas falou aqui, não confie naquilo que parece para você estabilidade, que vai te dar uma estabilidade de um futuro. Não tem futuro para quem não tem Jesus. Para quem quer viver de pão e não da palavra de Deus, não tem futuro. Você não sabe transformar pedras em pães, mas a tentação de transformar pedras em pães acontece na vida. E você nem percebe. E quando você vê, você fez um milagre e pecou. Diga não para a idolatria do vestibular.
para a idolatria da faculdade, da escola, do sei lá da onde, colégio naval, sei lá da onde que é o seu sonho aí. Não adore essas coisas. Mas passe nessas provas, tire 10, seja o melhor da turma, seja como Daniel, que foi na Babilônia lá escravo, e foi o melhor de todos, mas fiel a Deus. Mostre para o mundo que é possível servir a Deus e não comer as guloseimas do rei, conforme no tempo de Daniel. Se dedique sim, mas quando você vê o seu colega lá que se dedica 100% para o vestibular, não precisa. Não precisa. Se dedique para Deus. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas, vestibular, faculdade, trabalho, casamento, filho, que você já vai ter, estabilidade financeira, todas essas coisas serão o quê? Agora não é para ser também, pastor, vou falar para minha mãe que eu aprendi que eu não tenho que estudar, que eu tenho que ser um analfabeto. É isso que eu estou falando? Não. O que eu estou falando é que você não pode adorar essas coisas, porque nem só de pão viverá o homem, não é isso? Mas de toda palavra que sai da boca, Jesus venceu. Ele tinha muita fome, gente, 40 dias. Tinha fome. Você acha que você teve mais fome que Jesus dessas coisas? Jesus teve fome. E ele segurou mais um pouquinho, que estava quase acabando o jejum. Segurou mais um pouquinho e disse não. Talvez você tenha que segurar mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Continua servindo a Deus. Talvez você vai ter que fazer 2 vezes a prova para passar. Mas o meu colega passou de primeira. Qual o problema? O problema é dele. Ele passou de primeira, vai primeiro para o inferno. Passa de segunda. Passa de terceira. Ou passa de primeira. Mas sirva a Deus. Mas viva daquilo que sai da boca de Deus. Vamos a outra tentação que a gente viu, que é a tentação nas emoções, em que Jesus então tinha que se colocar, exibir para o povo, né? Tinha que se jogar do alto do templo e ali teria um milagre dos anjos segurando ele. O diabo prometeu isso porque estava escrito, né? Aí Jesus respondeu assim: também está escrito. Eu não vou nem explicar o restante ainda, calma. Porque o também está escrito nos ensina alguma coisa. É diferente do está escrito. Sério, sério. Porque quando Jesus respondeu na primeira tentação, está escrito, ele fez certo, a palavra. Só que aí o diabo, então o jogo é esse? E também vou citar, vou dizer que está escrito. Aí o diabo foi lá, está escrito. Aí Jesus respondeu, também está escrito. Deu para entender? Sabe aquela batalha que vocês fizeram aqui de um esculachar o outro aqui? Não foi igual, mas foi parecido. Porque o diabo falou, está escrito, então eu vou falar, está escrito. Aí o diabo falou, está escrito. Quero ver agora, Jesus. Aí Jesus, também está escrito. Por que eu estou ressaltando essa parte? Porque você pode pegar um versículo lá que diz assim, por exemplo, a mulher tem que ficar calada na igreja. Não tem um versículo assim? Então pronto, se eu pegar esse versículo, todas as mulheres quietinha, porque está escrito isso na Bíblia. Só que as mulheres que são de Deus vão dizer, também está escrito, e elas vão mostrar que a mulher cantava, pregava, fazia a obra também. Também está escrito. Não existe um texto que você tire isolado sem ter compromisso com o restante do texto. Entendeu? Então, quando você for tentado e for alguém, o diabo, o demônio, seja lá quem for, o anticristo, o seu colega, você mesmo, não sei o que vai ser a tua tentação. Mas se ela falar para você, está escrito, como é que você vai responder? Bem, está escrito. Quando o falso profeta, o falso pastor, o falso pregador abrir a Bíblia e falar do amor que não é o de Jesus, dizendo que está na Bíblia, igual falaram ontem, foi ontem, né? Falaram do amor aí, mostraram que tem esses falsos profetas. Você vai dizer assim, também está escrito que o amor é isso, 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 isso. Entendeu? Pegou a ideia? Beleza. Não fique com medo se alguém citar a Bíblia para você para te tentar. Se alguém citar a Bíblia para você para te fazer pecar. Qual é a solução? É a palavra. Porque quando essa pessoa cita a Bíblia de forma distorcida, equivocada, ela não está citando a palavra de Deus de verdade. Ela pode estar citando o texto, mas o sentido da palavra de Deus não está na boca dessa pessoa. O que tem na boca dessa pessoa é mentira.
é morte, é um falso profeta. Responda, também está escrito. E ele disse assim, também está escrito, e ele sabia o que estava escrito, não apenas ele disse também estava escrito, mas ele disse, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, ou seja, não tentarás o teu Deus. O diabo simplesmente estava dando a ideia para Jesus assim, ó, eu estou te tentando, você vai tentar o teu pai, Deus. Olha que doido, que cara de pau. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás. E a terceira resposta de Jesus para a terceira tentação, que foi no nível espiritual, no nível do ofício de rei, porque Jesus ele é rei. Quais são os ofícios de Jesus para quem está aprendendo ainda? Profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus fala está escrito, ele é profeta. Quando Jesus ele representa você aqui na terra, ele é sacerdote, porque ele te leva a Deus. E quando ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele é o quê? Rei. Aqui Jesus foi tentado a assumir o trono que ainda não estava disponível para ele assumir. E ele foi tentado então a ter um atalho. Mas ele respondeu assim. Olha que interessante. Com autoridade ele disse. Retire-se, Satanás. E ele não disse apenas isso. Retire-se, Satanás. Gente, isso é interessante. Porque às vezes a gente vê muita gente aí que vai expulsar demônio, né? Fala com o demônio, faz entrevista com o demônio, pergunta para o demônio, o que tu está fazendo na vida dele? Aí o demônio fala, eu estou querendo destruir a vida dele. Aí o cara fala para ele, viu aí, ó, está escutando o que ele vai fazer? E o cara ouve o demônio como se fosse, o cara estivesse falando a verdade. O demônio ia falar a verdade. Não é o pai da mentira, o diabo? Então por que eu vou dar microfone para o diabo? Mas é interessante, porque aí a pessoa fica lá entrevistando o demônio, dando atenção para o demônio, e você não vê Jesus, nem aqui, nem em outros momentos, dando trela para o diabo. Você não vê Jesus. Então Jesus chamou o diabo para bater um papo, para conversar. É isso que está escrito aqui? Não, o diabo que foi atrás dele. E quando o diabo foi atrás dele, ele respondia aquilo que era necessário para vencê-lo. E aqui, no final, ele já tinha então entendido qual era o plano do diabo. Ele falou assim, sai daqui, Satanás. Só que ele não falou, sai daqui, Satanás, sem base bíblica, não. Tem gente que está por aí, sai desse corpo que não te pertence, sai desse corpo. Sai por quê? Sai por quê? Você precisa entender isso. Jesus falou, sai daqui, ou retire-se, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, Jesus entendeu, você quer ser adorado como Deus, você quer ser adorado, quer se colocar no lugar de Deus, você caiu nisso e quer que eu caia também. Está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a Ele preste culto. E depois dessa palavra de Jesus, diz o texto, que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vê no texto de Lucas esse final. Porque tem uma informação interessante. Deixa eu ver como é que está aí. Só não sei onde é. Ah, tá. Tendo terminado todas essas tentações, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Ou seja, foi uma pausa, a batalha ia continuar. O diabo não desistiu de Jesus. O diabo tentou tirar Jesus do caminho da salvação até o final. O diabo não queria que Jesus fosse até a cruz. O diabo sabia que quando ele fosse até a cruz, ele perderia. Tem uma música do Diante do Trono que diz que no inferno, quando Jesus morreu, havia festa. Não havia festa. Eles estavam desesperados, porque Jesus morreu, sem pecado. Eles estavam chorando porque tinham perdido. Entendeu? Porque aquele que morre sem pecado ressuscita. O único que morreu sem pecado foi Jesus. E ressuscitou, venceu a morte. O diabo estava desesperado tentando matar ele. Quando você vê os textos do Evangelho, você vai ver assim, várias vezes, as pessoas queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus, queriam bater em Jesus. E aqui ficou claro, o diabo deixou ele até a ocasião oportuna. Você sabia que Jesus foi tentado em outros lugares, em outros momentos?
Uma vez, usando a boca de Pedro. Quando Jesus disse que ia para a cruz, Pedro falou assim, não, igual um crente, Jesus, não vou deixar te matarem, não vou deixar você morrer na cruz, que isso, você é o filho de Deus, não, e o cara falando igual crente, aleluia, glória a Deus, quase pentecostal. Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Entendeu? Jesus foi testado até o final. Jesus teve medo, e no medo ele foi tentado. E ele orou, Senhor, passa de mim esse cálice, na véspera da morte dele. Mas ele também respondeu na palavra, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Na cruz, ele foi tentado para desistir. Está sofrendo, está doendo? Tu não é o filho de Deus? Desce daí. Não foi isso que aconteceu? Falaram isso para ele? Desce daí. Quem estava usando essas pessoas? Quem? Satanás, o diabo. Você não acha que existem muitas propostas na vida de vocês que parecem que são dos coleguinhas, dos amiguinhos, mas não são do diabo? Jesus perseverou até o final, sofrendo na cruz, gente. Ele ficou na cruz e não desceu. Ele podia descer. Ah, chega, para que esse negócio, vai embora, sai fora, não preciso disso não. E ele não precisava disso não. Ele fez isso? Fez? E a gente desiste por tão pouco, né? A gente peca por tão pouco. Pô, que isso? Estava só com sono. Pô, que isso? Não dá para vir no culto, não dá para ler a Bíblia, porque eu estava cansado. Você acha que Jesus não estava com fome no deserto? Você acha que Jesus, de fato, ele não queria passar mais tempo ali com os discípulos? Não, mas ele tinha que morrer. Você acha que Jesus não teve vontade de descer da cruz? Mas ele ficou na cruz. E é interessante, então, aí voltando para o texto aqui de Mateus. No texto de Mateus fica claro o seguinte: o diabo prometeu dar coisas para ele, o diabo disse que os anjos iam dar coisas para ele, iam servi-lo, ele tinha autoridade e poderia passar autoridade para Jesus. O diabo fez de tudo, você vai ser servido, você vai ganhar todas as recompensas desse mundo e até mesmo espirituais. O diabo prometeu tudo para Jesus. E Jesus disse não para todas elas. E no final, sabe o que aconteceu? O diabo foi embora e Jesus foi servido pelos anjos. De fato, Jesus matou a fome e os anjos o serviram e cumpriu-se a promessa. O que eu posso dizer? O que a gente pode aprender com isso aqui? Primeiro, que a tentação ela não vem com cara de demônio, com jeito de filme de terror. A tentação ela vem com aquilo que a gente precisa, ou parece que a gente precisa. E como que a gente vence a tentação? Com aquilo que às vezes a gente não quer, mas de fato é o que a gente precisa. A gente vence com a palavra de Deus. Você não quer a palavra de Deus, mas é o que você precisa. O antídoto para a tentação é a palavra de Deus. Está escrito, também está escrito. E o que acontece com quem vence a tentação? Os anjos serviram Jesus. O que isso ensina para a gente? Que o Senhor cuida da gente. O Senhor nos dá aquilo que a gente realmente quer e precisa, de acordo com a palavra dEle, de acordo com o plano dEle. Se há fome, Ele vai matar a sua fome. Não precisa fazer milagre de transformar pedra em pão, não. Se precisa passar no vestibular, Ele vai te honrar. Eu passei no vestibular, a Raquel passou no vestibular, eu fiz pelo menos 6 concursos, ou mais, mas pelo menos 6 eu passei, se eu não me engano. Agora eu não lembro porque tem um monte de concurso que eu nem fui, não assumi, não fui lá buscar assumir o posto. Mas assim, por que eu estou falando isso? Assim como falaram aqui também, pastor Lucas falou, César falou, Rafael é outro que fez um monte de concurso, passou. O problema não é esse. O problema não é esse. Deus vai dar o que precisa dar à sua vida. O problema é que você não pode abandonar o seu compromisso na casa dele, o seu compromisso com a palavra dele. O servo de Deus, ele vai ser honrado no sentido da sua obediência. E quando, por causa da obediência, você for perseguido, Jesus ensinou uma coisa: perseguiram ele, e se vão perseguir vocês, mataram ele, e vão querer matar vocês. Mas ele disse assim: não fica triste, não é pessoal, não é contra você, é contra quem você serve. Se você serve a Deus, fique tranquilo,
Você vai ser perseguido, mas é por causa de Jesus. Mas a vitória é certa, porque Jesus venceu a morte. E você vence a morte com Ele. Para terminar, queridos, só queria destacar que para vencer os inimigos, o diabo, Satanás, os demônios, a sua mente, as tentações dos amigos, dos coleguinhas, todo tipo de tentação. Para vencer a tentação, você precisa guardar a palavra, obedecer a palavra, proclamar a palavra. E ela vai fazer o trabalho que você não pode fazer. A gente aprende que o evangelho é como um leão, que está enjaulado. E quando você abre a boca para proclamar o evangelho, quando você abre a Bíblia e proclama a verdade de Deus, é como quem solta o leão da jaula e o leão faz o trabalho. Fique tranquilo, você não passa na tentação sozinho. Você tem o Espírito Santo com você, te trazendo à memória a palavra de Deus. O que falta para você, o que precisa acontecer é que você tem que comer essa palavra, beber essa palavra, passar tempo com essa palavra, no celular que seja ou de papel. Você precisa, como aqueles homens da tribo que a gente viu no início, entender que a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a vida. Confia no Senhor, confia na palavra. Não sai daqui achando que, está tudo resolvido. Não está. Você precisa da palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus você vai vencer. Que você não jogue fora o que você recebeu aqui, mas que você faça multiplicar na sua casa, com seus pais, com seus parentes e também com quem você convive na escola, no trabalho. E vença a tentação. E quem quiser saber um pouco mais sobre batalha espiritual, estuda Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Aprenda sobre a armadura de Deus. E você vai ver que a armadura de Deus se resume no Evangelho. Colocar em prática o Evangelho, se abastecer do Evangelho, da palavra de Deus. Seja de fato um guardião da palavra, mas um guardião da palavra que conhece a palavra, não apenas que deixa ela guardada, empoeirada, mas que usa a palavra contra o mal. Vamos vencer o mal. Vamos lutar lá fora contra o mal. E como que a gente luta? Com a? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito produza assim o fruto de arrependimento, de conversão, que é necessário nos corações. Que a Tua palavra seja assim o alimento para todos nós. Que a Tua palavra seja o fundamento das nossas vidas. Que a Tua palavra seja o nosso sustento. Que a Tua palavra seja a nossa arma de guerra. E que nós nunca negligenciemos a Tua palavra. Sustenta cada jovem, cada adolescente, Senhor, que sairá no dia de hoje, depois do almoço, pela parte da tarde, estarão saindo para o mundo lá fora. E que eles possam ser verdadeiros guardiões da Tua palavra, que desembanham a palavra, a espada do Espírito, e a utilizam com destreza contra os dardos inflamados do maligno. Guarda cada jovem, Senhor, das tentações. Fortalece, Senhor, a mente, o corpo. Fortalece o espírito. Ajuda, Senhor, a eles se esforçarem, lutarem pela Tua palavra. Que nós não sejamos encontrados como aqueles que abandonaram, que desistiram, mas que nós sejamos encontrados no meio daqueles que perseveraram até o final, como Jesus.
O nosso desejo, Senhor, é ser como Jesus, é vencer as tentações até o final, até a morte, e se preciso for, até a morte e morte de cruz. Estamos dispostos, Senhor, a morrer pelo Senhor. Estamos dispostos a nos entregar, se preciso for, pela Tua palavra, para que a Tua palavra prevaleça, para que a Tua palavra possa ser multiplicada. Senhor, chama jovens e adolescentes aqui para serem verdadeiros missionários. Senhor, chama jovens e adolescentes aqui para serem líderes na Tua casa, para transmitirem a Tua palavra às outras gerações. Afasta deles, Senhor, toda tentativa do diabo de destruir, de matar, roubar e destruir. Guarda, Senhor, os caminhos dos Teus servos. Muitos aqui menores de idade, outros com apenas 18, 19 anos, Senhor. Conduz os Teus servos a um caminho de obediência, a um caminho de adoração. Conduz os Teus servos ao centro da Tua vontade. Que eles entendam que não há lugar melhor para estar no mundo, senão no centro da Tua vontade. Acalma, Senhor, os corações ansiosos. Acalma, Senhor, os corações preocupados. Acalma, Senhor, os corações angustiados. Acalma, Senhor, os corações cheios de dúvidas. Que a Tua palavra responda às perguntas. E que a Tua graça baste na vida de cada um deles. Assim como Jesus, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor tem dado a Jesus Cristo, os Teus servos, que eles sejam fiéis à Tua palavra, que eles permaneçam no Teu caminho, que eles perseverem e que eles Te amem, Te adorem, e que todos vejam o verdadeiro amor que vem do Senhor. Que tudo que foi feito aqui, Senhor, não tenha sido em vão, porque a Tua palavra diz que o trabalho não é vão no Senhor. Por causa da ressurreição de Jesus, todo o trabalho na Tua casa não é vão. Completa a Tua obra. Aquilo que nós não pudermos e não podemos fazer, completa, Senhor, para que salvação chegue a esses jovens aqui, aqueles que precisam. Obrigado, Senhor, porque percebemos nesses dias a Tua presença nesse lugar. Percebemos o Teu Santo Espírito trabalhando. Percebemos a Tua palavra em ação. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.